diria, a mediatização é uma história muito longa. Desde meu ponto de vista é uma história muito longa. Não é uma história dos últimos 200 anos. Começou muito tempo atrás. Tive momentos fortes. Cada momento forte é stato marcado pelo surgimento de um dispositivo técnico. A escritura foi um primeiro momento muito importante. A imprenta depois. E assim se sucederam diferentes dispositivos. Em cada um deles, certas dimensões da discursividade social entrava no espaço da mediatização, era mediatizado. Eu creio que com a televisão, digamos, a mediatização, do ponto de vista das grandes dimensões da semiose, acabou, se completou. Está tudo mediatizado. A palavra, a imagem, o movimento, o sonido, a gestualidade, tudo. Então, o fenômeno internet não é um novo meio comparável aos anteriores. A internet não é um meio. Não é um meio. A internet é um dispositivo de acesso. A mutação da internet é uma mutação do acesso, porque já a semiose está inteiramente mediatizada antes da internet. A internet é o que a mutação das condições de acesso. Em particular, borramento da fronteira entre privado e público. Qualquer pode subir um discurso no espaço público. Esse é o meu ponto de vista. Internet a partir do momento, a mediatização que é, finalmente, é a materialização de certos processos mentais. Essa materialização, no livro, no códice, na fotografia, na gravação, que foi muito importante, no cinema, depois, etc. Essa materialização faz que o discurso volta autônomo respeito dos atores e persistente no tempo. Temos ainda nos museus as escrituras de não sei como se diz, arcilla em português, de muitos miles de anos. Essas duas características, persistência e autonomia, é o que define a mediatização. E a partir do momento que você tem materialização, tem condições de acesso. Tem que resolver as condições de acesso, porque são objetos materiais que estão por aí. Tem um códex, quem pode ler, por quê, quando, quem tem acesso, quem não tem acesso. Se planteia imediatamente o problema. Toda a história da mediatização é uma história de negociações de condições de acesso. Antes, você tinha que solicitar a autorização do maestro para poder ler a Bíblia. Com Lutero, todo mundo podia ler a Bíblia, cambiaram as condições de acesso, etc, etc, etc. Foi isso. Internet é uma nova revolução nas condições de acesso. Me quero dizer, o cinema é um meio. A televisão é um meio, a internet não é um meio. Estão todos os meios dentro e é uma gigantesca rede de acesso. Esse é o meu ponto de vista sobre isso. Digamos que o meu ponto de vista é que todo mundo concordava com a necessidade de uma nova lei de meios, mas que a maneira em que o governo planteou a nova lei de meios e, em parte, também os seus conteúdos, e depois o que passou há 3 anos que foi promulgada,
são extremadamente negativas. Digamos, por enquanto, desde meu ponto de vista, a lei de medios ha servido simplesmente para que o governo argentino se transforme em um novo monopólio da informação e da propaganda. A distribuição, as comunidades e tudo isso, disso não passou ainda nada. Então, sobre o princípio da nova lei de medios, eu concordava. A metodologia política autoritária com a qual isso foi feito, eu não concordo. Esse é o meu ponto de vista. Por enquanto, a situação, desde meu ponto de vista, é muito ruim. Eu não creio que no campo da comunicação tenha fenômenos particulares nesse sentido. Todas as teorias científicas, como se diz, envelhecem, se voltam velhas, em todos os campos, em todas as disciplinas. No campo da comunicação também, mas não creio que seja um campo onde as teorias envelhecem mais rápido que em outros campos. Em toda atividade científica, você está permanentemente redefinindo as coisas. É a natureza, o estado natural da discursividade científica. Não creio que tenha nada especial no campo da comunicação. E não creio, também não, que seja a internet que é responsável disso. Tem muitas coisas que vêm de muito antes da internet. Eu digo, há uma tendência a responsabilizar a internet de quase tudo. Por exemplo, da crise dos jornais de papel. Não, essa crise vem de 25 anos antes da internet. Mas agora a internet é culpável de que os diários vão desaparecer. A internet é tão recente que é responsável de muito pouca coisa, por enquanto. A mediatização é a história dos fenômenos mediáticos. Aí eu creio que a mutação que provoca a internet, entre outras coisas as redes sociais, é uma mutação de um gênero diferente às mutações anteriores. Por isso que estava dizendo minutos atrás, a internet é essencialmente uma mutação das condições de acesso e circulação dos discursos. Não é um novo discurso. A gente, nas redes sociais, escreve um a outro como no antigo correio. Isso não tem nenhuma diferença. Então, insisto, a internet não é um novo meio. A internet é um gigantesco nova rede de circulação e de acesso ao discurso que já estavam aí mediatizados. É muito difícil falar disso agora, porque é cedo demais, tem que esperar um pouco para saber. Por enquanto, eu acho que tem, pelo menos, duas grandes questões que estão presentes na internet. Uma é o problema do acesso ao conhecimento, o problema do acesso ao conhecimento, que é a navegação em busca de dados, informações, conceitos, etc. E o problema como se diz, da relação social, que são as redes. Isso está. Como isso vai evoluir, eu acho prematuro de dizer. Nas redes tem muitas coisas, muitas conversações estúpidas e outras coisas muito importantes. Uma coisa que me parece importante é o rol das redes, como vimos com a Primavera Árabe, com a questão na China, na Rússia. Esses são fenômenos novos que 3 anos atrás ou 4 ninguém tinha imaginado. Então é muito difícil de fazer profecias
quando as coisas vão tão rápido e são tão complicadas. Me parece uma evidência que as coisas que têm acontecido nos últimos 5 anos, digamos, 5, máximo 10 anos com a internet, há 15 anos ninguém hubiera podido antecipar. Então, eu creio que temos que ser muito prudentes sobre que vai ocorrer, não. Com as redes, insisto, tem uma nova dimensão de acordos virtuais que se transformam repentinamente em movimentos sociais nas ruas das cidades, que eu acho que é muito importante. Aqui se falou disso em algum momento, e isso falava também a conferência que eu li do professor Abelés. Essa potencialidade, que falou também o Muniz Sodré nessa manhã, essa potencialidade política da internet, creio que é uma coisa muito importante. Como vai se configurar isso concretamente, eu não sou incapaz de dizer, sou incapaz de profetizar. Creio que é um pouco prematuro de dizer que tem uma nova ordem, não sei, porque como diz, eu concordei com o que estava dizendo na manhã o Muniz Sodré. Esses momentos podem ser muito importantes, podem ocupar uma cidade inteira, mas são efímeros, desaparecem imediatamente. Então, isso não basta para ter movimentos sociais, são coisas de um instante. Então, e como ele diz, eu concordava com isso não é um movimento político, isso é um instante de protesta, de reação, de expressão. Como instalar isso num tempo mais longo? O que sabe isso, eu não sei. Estamos assistindo a essas explosões de protesta, de indignação, a tudo que se falou desse último tempo, mas o problema é que os processos políticos não são processos instantâneos, são processos de mediano e largo prazo, porque senão não tem política. São tempos de projetos e tudo isso, por enquanto, não está presente. Se essas materializações de acordos virtuais que se materializam na rua vai dar lugar a outra coisa, não sei, é impossível eu não posso saber. Creio que todo mundo concorda que isso, considerado em si mesmo, não é um movimento político, é um momento de expressão de uma multitude que protesta por tal ou qual coisa. Depois tem que ver que... Agora, uma boa pergunta é se a internet tem instrumentos para generar um tempo mais longo. Eu, sem saber muito bem porquê, eu penso que sim. Mas tudo isso tem que ser trabalhado, porque isso não nasce assim. Não vejo nenhuma impossibilidade que certas reações políticas mais estáveis tenham a internet como um caminho de utilização possível, digamos. Na internet não todo é instantâneo, está o conhecimento científico, que é uma coisa que tem um tempo muito mais longo, também está na internet. Internet, na verdade, é um novo espaço público. Então, as situações comparáveis, por exemplo, repressão, imagine você, as coisas estão sucedendo em muitos lugares. Aí tem situações comparáveis
que antes, para que essa comparabilidade fosse visível, se precisava muito tempo. Agora, nesse espaço, ciberespaço, podem ser visibilizados imediatamente. Na sua apresentação, que eu li porque o professor Abelés não pôde assistir ao congresso, ele dava vários exemplos, sobretudo do caso na China. E quero dizer, uma repressão intelectual em China e qualquer outro país, que não quero mencionar para não criar alguma suscetibilidade, é um fenômeno que se produz imediatamente na rede. Isso me parece que é muito importante, que é novo. Mas, de novo, aí há um tema fundamental a questão da igualdade é um dos princípios básicos da democracia, digamos. Essa igualdade, é por isso que eu associo essa questão da igualdade à questão das condições de acesso aos postos de decisão das sociedades, né? Que é um tema também muito importante. Para esse tipo de temas que é difícil de descrever, mas tem as redes sociais, entre outras coisas, podem criar uma espécie de evidência desse tipo de relações em um tempo quase instantâneo. Isso creio que era impossível em situações anteriores. Nesse sentido, creio que aí há um potencial político muito grande. Vai servir, o que vai passar com isso? Não sei, mas, digamos, desde esse ponto de vista, a minha óptica é positiva, creio que tem potencialidades enormes. Vão se realizar como bem, mal, corretamente, o que vai passar, não sei. Mas creio que também há uma consciência crescente dessa potencialidade. Creio que é uma consciência crescente. O que passou, quero dizer, essas coisas que se chamam Primavera Árabe, o que passou com os desocupados em Europa, os de Wall Street, coisas que estão passando em China, e dessas coisas se estão discutindo nesse momento na internet. Agora se está discutindo isso, e a consciência é cada vez mais clara que a possibilidade de relacionamento instantâneo na internet tem uma potencialidade política muito grande. Essa consciência está em crescimento nesse momento. Eu creio que isso é importante também. Meu nome é Eliseu Verón. Esse é meu olhar sobre a internet e a mediatização no mundo atual.